Muito bom dia, amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Deus nos conceda que possamos crescer um pouquinho mais na fé, tão necessária para a nossa salvação. Na carta de Judas, no 3º versículo, ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Dada a quem? Aos santos. Vejam bem que as Escrituras são claras em relação à fé. Ela é um dom, é uma dádiva de Deus que brota no coração de uma pessoa quando ele dá lugar ao Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e deixa que o seu coração seja preenchido pela palavra de Deus. Então é muito claro isto aqui. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em várias ocasiões, Jesus disse: homens de pouca fé. Isso quer dizer, eles tinham fé, mas era muito pequena. Era quase que insignificante diante daqueles quadros, daquelas situações às quais eles teriam que enfrentar para vencer aquelas dificuldades. Porque o nosso inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele usa suas artimanhas. Ele usa os seus líderes. Ele usa os seus ensinadores. E roubam dos corações incautos aquilo que a palavra produz neles ao ouvirem, e os coloca em uma posição de seus prisioneiros, dizendo serem mensageiros de Deus. Mas, preciosos irmãos, a fé que você tem obtido através da palavra, sem interpretações humanas, individuais, esta fé tem brotado em seu coração através da Bíblia, da palavra de Deus, a qual você tem valorizado e procurado dar crédito, atenção, e então esta fé é dada a você e ela é acrescida dia a dia, porque você tem batalhado por ela, porque ela lhe foi dada. Não é isto um presente glorioso? Judas a considerou como santíssima, um presente santíssimo, a fé. Vale a pena repetir. A fé é um presente santíssimo. Veja o verso 20 da carta de Judas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo. Repetindo, porque é maravilhoso. Repetimos ainda outra vez belas palavras de vida. Repetimos ainda outra vez belas palavras de vida. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, edificai-vos cada dia, que isto seja edificando a você sobre essa santíssima fé, a qual você tem recebida de Deus, não de um pregador, não de um missionário, não de um apóstolo, não de um mestre, não de um profeta, seja de quem for, não. A fé a qual você está batalhando por ela lhe foi dada por Deus, dada aos santos. Olha, que coisa maravilhosa, que coisa impressionante, a fé a qual você está batalhando por ela. Tomemos aqui também a carta aos Romanos, começa no versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha bem como é necessário que se tenha entendimento do que você está defendendo, no que você está crendo. Será que o que você realmente está aceitando como palavra de Deus não é palavra de homens? Você tem entendimento para observar estas coisas? E você fica tão zeloso destas palavras, destes ensinos, que despreza até a palavra de Deus. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então fica defendendo aquilo que não é a palavra de Deus. Não é aquilo que Deus quer que você defenda, não é aquilo que Deus quer que você batalha, que é pela fé dada aos santos. Agora o verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É necessário que se tenha fé para crer. Então não se sujeitam à justiça de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, a justiça da lei. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você não tem que confessar para ser batizado que crê em um homem como o sétimo anjo, como Elias, como mensageiro de era de Laodiceia. Você não tem que confessar isto. A palavra está dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É difícil isto? Tem que confessar mais alguma coisa? Que ama o profeta para esta era, uma era que terminou em 77? Vejam bem, para vocês terminou, porque a promessa era esta palavra do homem era essa. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha, não é isto algo maravilhoso? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não posso, é dom de Deus. Agora temos algo aqui em Lucas, no capítulo 18. Vejam bem esta escritura. Jesus disse em várias ocasiões aos seus discípulos, homens de pequena fé. Mas eles tinham fé, apenas muito pequena. Mas Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui, lança-te ao mar. E não duvidares em teu coração, aquilo acontecerá. Que tamanho que era a fé daqueles discípulos? Mas vejam bem que Jesus fez uma advertência. Após falar sobre a parábola do juiz iníquo, que mostrou uma mulher perseverante para conseguir a bênção que ela queria. Insistiu, até que aquele juiz iníquo respondeu: olha, por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, ele vai terminar com uma pergunta, uma interrogação. Preste atenção. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Se os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, nós também devemos pedir. Agora, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vejam bem que esta fé, ela tem endereço certo. Não é uma dádiva do Senhor? Então vamos lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Para que sejamos livres de homens, pregadores dissolutos, maus, incrédulos, vigaristas, que vão apenas te enganar. Mas vamos nos manter firmes. Rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E eu peço ao Senhor abençoar a todos e aumentar a vossa fé, o vosso ânimo, o vosso vigor na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.